dor abdominal, diarreia com sangue. Ocorre principalmente no intestino delgado e distal e ocasionalmente no cólon direito. É uma doença que ocorre principalmente nos países industrializados, como Estados Unidos e Europa. O objetivo do nosso trabalho hoje é apresentar a doença de Crohn com as suas causas, características, patogenicidade, complicações e diagnóstico. Utilizamos como metodologia livros do acervo da Biblioteca da São Camilo, artigos publicados na base eletrônica da PubMed e revista da Cielo. Bom, a doença de Crohn é uma doença idiopática, causa uma infecção crônica, uma inflamação crônica e acomete toda a camada da parede intestinal. E quando ela está no intestino delgado, ela pode causar uma má absorção dos nutrientes e também um comprometimento nutricional. Foram sugeridas 3 possíveis causas, que é a teoria infecciosa, que é uma teoria que eles falam que devido no tecido de um paciente com a doença de Crohn, foi encontrado micoplasma, micobactérias, vírus e bactérias. E quando eles foram inoculados em cabras jovens, eles passaram a desenvolver a ileite granulomatosa. Na teoria imunológica, a gente tem como... Eles têm anticorpos, anticolon, dentro... eles têm anticorpo anticolon na parede. E também pacientes que têm a doença de Crohn, eles utilizam drogas imunossupressoras como corticoides, e tende a melhorar. E a teoria genética é que vários indivíduos podem ter doença de Crohn na família, que predispõe uma probabilidade genética. Tem como principais sintomas a diarreia, que pode ser sanguinolenta e não sanguinolenta, a perda de peso, a febre baixa e a astenia, a dor abdominal, perda de sanguínea via retal, crises intermitentes e episódios transitórios de obstrução parcial ou total do intestino. O quadro clínico é geralmente caracterizado por um início que é insidioso, que não é de forma súbita, e ele pode acometer desde a boca até o ânus e a região perianal. A região que ocorre mais frequentemente é no segmento iliocólico, que são 45%, em seguida do intestino delgado, que é 26% dos casos, e no colo, que é 25%, e na região retal, que são apenas 4% dos casos. A localização em pacientes adultos, ela permanece estável após o diagnóstico. Porém, o fenótipo ele pode sofrer alterações durante o período. Bom, aqui a doença de Crohn está subdividida em algumas subcategorias. Então, existe a doença de Crohn, que é o geral, e algumas subcategorias que a gente colocou aqui. As ileocoelites, é a forma mais comum da doença de Crohn e ela vai afetar o núcleo cólon. A ileite, ela afeta só o cólon. A doença de Crohn gastroadenal, ela afeta o estômago e o duodeno. A jejuno-ileites, ela afeta o jejum e o íleo. E a granulomatose, ela afeta apenas o cólon e o ânus. Existem algumas complicações além dos sintomas que os pacientes sentem, que é hemorragia muito forte, estenose, que é o estreitamento do intestino, e aderências fibrosas, o megacolon tóxico, que é o aumento do cólon, as fístulas e as fissuras, os abscessos perianais, que são aquelas bolinhas de pus, geralmente confundidas com furúnculo, e a displasia celular, que pode degradar em carcinoma posteriormente. Quando a área afetada é o ilho seco, eles podem, a sintomologia dela se assemelha com uma apendicite, e o diagnóstico só é feito ocasionalmente através de uma cirurgia. No ilho, as principais manifestações clínicas são a dor abdominal, que geralmente é no quadrante inferior direito, e o aparecimento de uma massa hipersensível no abdômen. No jejum, as principais manifestações podem ser a má absorção e também a desnutrição. Bom, aqui a gente tem a doença de Crohn, ela é uma doença poligenética, então ela é causada por vários genes. E aqui a gente colocou uma tabela com os principais deles. O NOD2 e o CAD15, ele está no cromossomo 16, ele acaba produzindo citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias. O TLR4, ele fica no cromossomo 9 e também produz citocinas inflamatórias e faz a manutenção do equilíbrio do corpo. O CTN1 e o CTN2 ficam no cromossomo 5 e é transportador proteico. DLG5, ele fica no cromossomo 10 e faz a manutenção da integridade da barreira homeostática. E o PPA-EG, ele fica no cromossomo 3 e ele é inibidor intracelular do NF-kappa beta.
Aí aqui eu vou falar um pouco mais sobre os dois principais, que são o NOD2 CARD15 e também o TLR4. O NOD, eles são sensores ou receptores de células da imunidade inata, que podem ser os macrófagos de células dendríticas, e eles são responsáveis por detectar moléculas associadas com micro-organismos, que são os PAMPs. E também eles estão envolvidos nas 3 mutações da doença de Crohn, que é a L1007F5S SNP13, a R702W SNP8, a G908R SNP12. E também tem os TLRs, que são os Toll-like receptors, que eles também fazem a produção de citocinas inflamatórias, como o NOD2 e CARD15. Eles são responsáveis pela diferenciação entre bactérias comensais e patogênicas. E eles reconhecem o lipopolissacarídeo produzido por bactérias, que geralmente é comensal e gram-negativo. E eles também são receptores presentes nas membranas das células da imunidade inata. E TLR4, quando aumentado, ele produz uma resposta exagerada em relação à microbiota intestinal. A metilação do DNA, ela acontece com uma adição do CH3, que é um metil, no carbono 5 da citocina. E ele pode causar alterações da hipermetilação em genes que regulam a IL-27, a IL-19, o fator de necrose tumoral, que é o TNF-alfa, e também o NOD2. Eles estão frequentemente ligados na doença de Crohn. E aqui as modificações em histonas, eles são padrões de acetilação que estão alterados nas histonas H3 e H4, e eles também contribuem para a fibrose na doença de Crohn. E a expressão de colágeno induzida pela citocina IL-13, TNA-alfa e a TGF-beta, e é regulado por hiperacetilação da histona H4. Bom, aqui a gente tem os microRNA, que é uma fita de RNA normal, uma fita simples, e a gente tem 2 tipos que está associado à fibrose e à expressão do TGF-beta, que é o responsável pela inflamação. O MIR21, que ele possui uma região promotora própria e por isso ele consegue se transcrever sozinho, e está associado com aspectos pró-fibróticos também. Já o MIR29, ele está associado com a expressão de colágeno e aspectos antifibróticos. Por não ter uma região promotora própria, não consegue se transcrever sozinho. Bom, aqui a gente colocou um pouquinho sobre a absorção de monossacarídeos e o que acontece. A galactose e a glicose, ela entra no enterócito a partir de um receptor, que é o CGLT1, e ele entra por transporte ativo, ou seja, existe o consumo de energia. E aqui é importante ressaltar que para cada glicose que entra é necessário o uso de dois sódios. E sai do enterócito por transporte passivo, sem gasto de energia, através do GLUT2 que está expresso na membrana. Já a frutose, ela entra na célula pelo GLUT5, que também já está expresso na membrana. Ele entra por transporte passivo, ou seja, depende do meio de concentração. Se lá tem um meio de concentração maior, ele vai entrar. E sai também pelo GLUT2, que também já está expresso na membrana. A absorção de ácidos graxos acontece da seguinte forma. Aqui a gente tem um lipídio e os sais biliares eles acabam emulsificando esse lipídio para a lipase pancreática poder agir. Existem 2 tipos de lipase, a lipase pancreática e a lipase gástrica. A lipase pancreática tem essa ação das micelas para fazer com que os lipídios entrem, e a lipase gástrica não tem essa parte. Então o que acontece? Os lipídios eles entram aqui no enterócito, eles ficam aqui no retículo endoplasmático em forma de ácido graxo e glicerol, eles sofrem uma síntese novamente e vão para o aparelho de Golgi, onde eles estão em forma de TG, vão para o aparelho de Golgi e formam os quilomicros. O ferro ele é bastante importante porque as pessoas que possuem a doença de Crohn, elas acabam, se elas não se alimentam direito, elas acabam desenvolvendo anemia. E existem 2 formas da gente adquirir o ferro. A primeira forma é pela dieta, na alimentação, e a segunda é pelas hemácias senescentes, que é velho, que são as massas velhas. A dieta a gente pode consumir no ferro em forma férrica, que está nos vegetais e cereais, e no ferro ferroso, que está na carne vermelha, nos ovos e nos laticínios. E as hemácias velhas elas vão ficar armazenadas no fígado. Aqui a gente tem a absorção do ferro, então o que acontece? A gente tem o ferro férrico, que ele vai ser transformado em ferro ferroso, e ele vai entrar dentro do hepatócito através da DMT1.
Quando ele entra dentro do hepatócito, ele pode seguir... Enterócito, desculpa. Ele pode seguir dois caminhos, em forma de ferritina ou em forma de ferroportina. Na forma de ferritina ele vai ficar armazenado e na forma de ferroportina ele pode passar para a forma férrica e ser transformado em transferrina. Posso só corrigir aqui rapidinho? Na verdade, na ferroportina, ele vai sair pela ferroportina, ele vai ficar aqui no interstício, e aí ele precisa estar na forma de ferro férrico para poder atuar com a transferina e aí formar a hemoglobina. Não, a anemia ferropriva ela é devido à falta de ferro e ela tem a característica de ser microcítica e hipocrômica. Microcítica porque ela está diminuída, as hemácias estão diminuídas, e hipocrômicas porque a coloração do eritrócito está diminuída também. E as hemácias elas são encontradas em forma de lápis ou cigal, que são os codócitos. A vitamina B12 ela é liberada pela digestão das proteínas. Quando ela está no estômago, ela se associa com um fator intrínseco, e para que ela não sofra a ação das enzimas proteolíticas presentes no intestino delgado, ela se associou ela se associa para não sofrer a ação das enzimas. E ela é absorvida pelos enterócitos do hilo distal e o fator intrínseco ele é excretado sem nenhuma modificação. Aí aqui a gente tem também a anemia megaloblástica, que ela é devido à falta de vitamina B12, e ela é pouco ocasionada de divisão celular. As células são grandes e elas são macrocíticas e normocrômicas. Macrocítica porque a hemácia está aumentada e normocrômica porque não tem alteração na cor. Aí aqui tem a absorção de água, que na verdade ela é transportada através da membrana intestinal por difusão, que é um processo de osmose. E quando o quimo está diluído, a água é absorvida através da mucosa intestinal pelo sangue. Mas também pode acontecer o processo contrário, que é do plasma para o quimo, que acontece quando soluções hiperosmóticas são descarregadas no estômago para o duodeno. Aí a presença de solutos que não são absorvidos no lobo do intestino, como por exemplo a lactose não sendo digerida, a galactose ou a glicose, a lactose não digerida ela permanece no intestino. E como ela permanece no intestino, vai ter uma retenção de água, que pode causar uma diarreia osmótica e então uma desnutrição. O diagnóstico laboratorial não tem um padrão ouro para diagnosticar a doença de Crohn. Então são utilizados alguns exames como o raio-x contrastado, a tomografia computadorizada, ressonância magnética nuclear, a colonoscopia, análises histológicas e análises laboratoriais. Bom, aqui são alguns testes moleculares que são feitos para diagnosticar a doença de Crohn. Então, o sequenciamento de gene ele é feito através da técnica de sequenciamento e o polimorfismo ele é feito através da técnica de PCR. A tomografia é um dos exames realizados para a gente diagnosticar a doença de Crohn e funciona da seguinte forma: o paciente ele é envolvido por um tubo de raio-x e as imagens captadas ali são transferidas para um computador onde é analisada corte a corte. Então, elimina qualquer possibilidade de observar uma subcamada. Pode utilizar um contraste, que é iodado, que é feito via endovenoso, por veia, ou administrado via retal. E é para melhorar a visualização das camadas ao decorrer do exame. E é isso. O raio-x, ele acontece porque tem um feixe de raio-x produzido por um gerador de raio-x também, e eles são transmitidos através de um objeto. Aí os raios-x eles podem ser absorvidos e não absorvidos. A absorção do raio-x ela é maior nos ossos e existe uma menor visualização nos tecidos moles. Os raios-x eles são convencionais, eles são apropriados para examinar os ossos e tecidos densos, como as imagens de dentárias e detecção de fraturas ósseas. Bom, aqui tem o protocolo que a gente colocou da tomografia, então é tudo que o paciente deve fazer no preparo. Então, na tomografia, por exemplo, tem que ter um jejum, tem que ter o preparo via oral do contraste, ou via retal, né, conforme for solicitado pelo médico. Precisa tomar 40 gotas de Plasio. É importante que no preparo do paciente pergunte se a história clínica, se tem antecedentes alérgicos, essas coisas todas. E na radiografia também, jejum de 8 horas, ingerir de 2 a 3 comprimidos de Dulcolax quando solicitado. No preparo do paciente também precisa saber a história clínica, se tem
se tem antecedente alérgico. E aqui a gente colocou o posicionamento do paciente na máquina, tanto na tomografia quanto na radiografia. Aqui é uma imagem da doença de Crohn com inflamação ativa e aqui com o início da administração do contraste para o exame. Bom, a gente concluiu que na doença de Crohn ela é uma doença inflamatória com a característica idiopática e ela acomete parte do intestino, resultando numa má absorção de nutrientes e também, consequentemente, a desnutrição e possíveis anemias carenciais. Uma das possíveis causas dessa doença é a desregulação genética em genes da imunidade inata, que fazem com que ela reconheça as bactérias da microbiota como patogênicas e, assim, produzindo citocinas contra as células intestinais. A doença de Crohn ela não tem cura. O tratamento ele é feito através de imunossupressores como os corticoides e controle de dieta, sendo que em casos mais graves é necessária a realização de cirurgia para retirada de parte do intestino. É isso. Muito bem. Quanto tempo a gente tem? 3 minutos, né? 4, né? 3, 4. Bom, meninas, algumas de vocês são minhas alunas, outras não. Eu tive uma certa dificuldade para acompanhar o trabalho de vocês, não pela sequência dos slides de vocês. A sequência dos slides parece bem apropriada, mas pela apresentação. Acho que vocês estão nervosas, ou não? Sim. Então, não. Acontece que, como eu disse, vocês trabalharam a sequência dos slides de uma forma até bastante lógica, mas eu, sinceramente, não fiquei muito empolgado com a apresentação de vocês, não. Eu acho que vocês podiam ter colocado um pouquinho mais de entusiasmo na apresentação, sabe? Eu senti uma insegurança bastante grande para algumas coisas, algumas bobagens foram ditas. O caso lá da transferrina, por exemplo, mas aí eu deixo para a professora Juliana na hematologia. Algumas bobagens também na imunologia, de modo de construção frasal. Então, uma coisa, vocês precisam tomar cuidado com o modo como vocês constroem as frases. Tá? Por exemplo, no que diz respeito à patogênese, tem lá quando a área afetada é o ilho e o seco, a sintomatologia se assemelha a uma apendicite. Primeiro, sintomatologia não é sintoma. Sintomatologia é uma área da patologia que estuda os sintomas. Eu acho que vocês não tiveram aula de patologia, né? Vocês não assistiram a aula de patologia. Assistiram? Assistiram, né? Então, vocês podem me explicar por que vocês usaram essa expressão? Tão infeliz? Não tem motivo, porque Não? a gente sabia. Sabiam, né? Eu sei. Mas tudo bem, a expressão foi infeliz. Na próxima eu garanto que vocês não vão cometer o mesmo erro. Tomem cuidado, eu disse para vocês nos seminários, inclusive, com tamanho de caractere. Tem algumas tabelas que vocês, alguns quadros, melhor dizendo, que vocês fizeram, que estão simplesmente ilegíveis daqui. E eu sou capaz, se vocês duvidarem, eu sou capaz de desafiar qualquer uma de vocês para vir aqui e que vocês leiam o que vocês colocaram para a gente ler. Então, tomem cuidado com o tamanho de caractere. Se for o caso, divida em 2 slides a informação. Porque o que você precisa é tornar o slide claro para quem está vendo. Né? Outro ponto importante, muito texto e muita leitura. Isso torna a apresentação desinteressante.
Se eu der uma aula para vocês em que eu, por exemplo, leia os meus slides, vocês vão dizer, para eu ler slide, então o senhor me passa os slides, eu leio na minha casa. Então, procurem fazer apresentações com menos texto e mais comentários. Eu achei no início que vocês iam desenvolver um pouco mais, mas porque até houve um pouco mais de comentários em relação às formas da doença, etc. Mas depois, do meio da apresentação para frente, sinceramente piorou. Eu só tenho uma pergunta para fazer a vocês. Quando a gente pensa na doença de Crohn por algum mecanismo levando em consideração a teoria infecciosa, o que a gente deve esperar como parte do desenvolvimento da doença? A doença vai se desenvolver do mesmo modo que uma doença com origem imune ou com outras origens, ou ela deve ter alguma particularidade no desenvolvimento dela? Essa é a minha pergunta. Não, porque o que ocorre é que ao excesso desses micro-organismos patogênicos, eles vão acarretar na inflamação. Então, é bem parecido até com a teoria imunológica, porque sempre tentando um combate contra essa microbiota intestinal, que vai consequentemente causar inflamação. E perda de microbiota normal, então também deve ser esperada. Sim. Né? Porque o indivíduo vai ter diarreia, isso vai prejudicar a absorção de água, etc. É isso aí. Obrigado. Vamos lá, meninas, eu não vou repetir as colocações que o professor Michelangelo fez, eu concordo com a maioria delas. Eu achei interessante a postura de vocês durante a apresentação, vocês não falaram baixo, falaram alto. Eu achei muito interessante a sua colocação em fazer uma retificação na colega. Às vezes a gente faz isso entre a gente. Isso é muito positivo mesmo, porque mostra que você está prestando atenção no que ela está falando e compreendendo a sequência de informações. Não é demérito, porque a gente não pode assumir ou então constranger o colega, mas fazer alguns ajustes para retificar uma informação ou ratificar uma informação também, sempre é muito bem-vindo. Tá? Gostei da forma que vocês dois trabalharam. Equívocos conceituais, a gente tem que ter muito cuidado, gente, com verbetes equivocados e com o conceito. Quando vocês apresentaram a introdução, vocês disseram que é uma doença prevalente em países industrializados. Vocês não acharam essa informação intrigante? Por que países industrializados a prevalência é maior? Será que tem alguma coisa relacionada à alimentação? Vocês viram alguma coisa nos trabalhos que foram pesquisados? Se algum aditivo alimentar, alguma coisa? Algo específico sobre aditivo alimentar, eu pelo menos não encontrei, mas assim, em relação à alimentação mesmo, por ser muito fast food, essa má alimentação acaba tendo uma relação. A gente não foi a fundo qual essa relação. Porque eu achei interessante essa informação. Quando vocês falaram de imunossupressão, os corticoides são os medicamentos de primeira escolha utilizados em portadores de Crohn? Porque a gente tem uma série de outros imunossupressores. Corticoide é o que se usa com relativa frequência? Bom, o que a gente encontrou era que era utilizado corticoides, mas eu acredito que não, porque ele causa uma dependência no caso, né? Então eu acredito que deve ser usar algum outro tipo, mas o que a gente encontrou mais descrito usado foi eles. Eu tive que fazer uma retificação, realmente a corticoide não causa dependência não. Nossa substância que causa dependência, ela fica atuar numa via específica do sistema nervoso central. E os corticoides não atuam. É assim que ela atua como imunossupressor? Eu tô falando isso, professora, não por nada, não quero te corrigir nem nada. Não, tá tudo certo. Vai lá. Não, é que tipo assim, a minha mãe, ela usou a vida inteira corticoide e hoje em dia ela não consegue não usar, mas também não faz mais efeito nenhum. Por isso que eu acho que causa uma certa dependência. Mas quando a gente fala do conceito de isso aí que ela apresenta tolerância. Sim. Ele deixa de fazer efeito com uso sistemático. Dependência, você tem que ativar uma coisa específica no sistema nervoso central. Depois a gente vai ver isso mais pra frente. Tá? Então, não sei.
Quando vocês falaram dos sintomas do quadro clínico, eu acho que poderia ter colocado um slide só com umas caixas grandes para chamar a atenção e reforçar as informações, sabe? Fica tudo mais fresco, é igual a quadro clínico e complicações, ou então quadro clínico com complicações associadas. Algumas correções que eu tenho que fazer. Glicose e galactose não é captada por receptor. SGLT1 não é receptor. E a captação não é transporte ativo. É um transporte ativo secundário. Tá? Então isso daí não, tá errado. E outra coisa, amores, eu senti muita falta, sabe por quê? Consequências nutricionais desse indivíduo. A alteração na motilidade intestinal. O que acontece com o miócito? A célula muscular lisa. Acontece alguma coisa com os plexos mioentéricos e submucosos? Então eu acho que o detalhamento das células envolvidas no processo não foi feito. Entendeu? Não tinha lá detalhar alterações que acontecem nas células. Então eu não senti comprometimento metabólico, comprometimento funcional, relacionado a miócito e aos plexos mioentéricos. Vocês explicaram um pouquinho de digestão, absorção, mas não sei se esse era o foco. Aí eu vou terminar já com um gancho para a professora Juliana. Vocês falaram que a vitamina B12 se liga ao fator intrínseco